Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar aqui, sentir a presença do Senhor com os irmãos, poder cantar hinos e louvores ao Senhor, poder derramar o nosso coração diante do Senhor, porque Ele é bom e é muito bom sentir a presença dEle, amém? Sabemos que diariamente nós sentimos a presença do Senhor na nossa vida, mas o Senhor se apresenta um pouco mais a nós quando nós nos reunimos. Então nós somos cheios da presença do Senhor quando nós estamos com os irmãos. Por isso, esse mistério de quando nós nos reunimos, nós crescemos, nós nos edificamos, nós nos achegamos um pouco mais perto do nosso Senhor, porque cada um de nós tem uma particularidade do Senhor. Então, por isso que para o Senhor é muito agradável que o seu povo viva em união. Por isso no Salmo 133 ele diz: ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Amém? Mas não somente uma união de estarmos no mesmo local, mas também uma união de vivermos todos a mesma vida. Aí você pode perguntar para mim, mas como nós vamos viver a mesma vida? Quando nós deixamos de viver a nossa vida e vivemos a vida do Senhor Jesus. Aí todos nós conseguimos viver a mesma vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro. Capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pai, nós queremos nos colocar um pouco mais, Senhor, diante de Ti, nos prostrarmos, Senhor, diante dos Teus pés, Senhor, e Te pedimos que o Senhor possa estar nos edificando um pouco mais, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra, Senhor. Porque nós nos colocamos totalmente na Tua dependência, Senhor. Não dependemos de carne nem sangue, Senhor, mas nós dependemos do Teu Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é o Edificador, Ele é aquele que nos convence de todo o nosso pecado, nossa culpa. Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos guia, Senhor. É aquele que nos alimenta. Por isso nós queremos nos submeter à Tua autoridade, Senhor, e Te pedir que o Senhor fale conosco, Senhor. O Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar um pouco mais além, Senhor, da nossa vontade, mas possamos alcançar a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Por isso nós estamos aqui e nos colocamos completamente nas Tuas mãos, Senhor. Que todo espírito de distração, Senhor, esse espírito que faz a nossa mente vagar, Senhor, durante a palavra, possa sair do nosso meio, Senhor. E nós possamos estar completamente compenetrados na Tua palavra, Senhor, de mente e coração, para que possamos alcançar, Senhor, o objetivo da Tua palavra, que é lavar os nossos pés, lavar as nossas roupas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém. Graças a Deus, porque na palavra do Senhor nós alcançamos tudo aquilo que precisamos para todas as partes das nossas vidas. E o Senhor nunca nos deixou sem uma palavra. Para todo momento, toda adversidade, tudo aquilo que passamos na nossa vida, nesse mundo, o Senhor nos deixou a diretriz ou o caminho que devemos seguir.
E nesse caminho, nessa jornada que nós temos de fé, nós vemos muito ataques e ciladas do diabo, amém? Então, nosso assunto hoje é tipos de tentações e ciladas do diabo. Não queremos aqui fazer uma demologia, né? Falar sobre o diabo, como muitas pessoas, quando falam de batalha espiritual, ou quando vão alertar os irmãos, eles falam mais do diabo do que de Cristo. Até porque a palavra aqui nos diz para ficar vigilantes. Nós temos que ser vigilantes, não espias. Tem irmão que já foi até levado ao inferno para espiar o inferno. Nós não somos espias, nós somos vigilantes. Sóbrios e vigilantes, a palavra diz. Precisamos vigiar. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem ele possa devorar. Então precisamos estar vigilantes. Em Efésios capítulo 6, verso 11 também, podemos ler lá, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que a nossa luta não é revestível, pois, de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Amém? Então nós vemos que nós precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes, porque o diabo, ele anda ao derredor, procurando alguém possa tragar. E agora que nós vemos também que ele tem astutas ciladas, não é verdade? Ele vive preparando ciladas para nós. E o terceiro ponto é João capítulo 13. João capítulo 13, verso 2. Presta atenção agora, irmão. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Tendo já o diabo posto no coração. Então, também nós podemos ver que muitas coisas que tem dentro do nosso coração, pode ser o diabo que colocou. O diabo, ele anda ao derredor, ele arma ciladas, e agora nós também vemos que ele coloca coisas nos nossos corações. Amém? Por isso nós devemos cuidar com o coração. A última vez que eu falei aos irmãos, eu falei bem sobre essa palavra, sobre que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então o diabo trabalha muito também no nosso coração. Por isso nós temos que ser vigiantes, irmãos. Nós temos que vigiar. Você já viu um vigia de uma cidade? Quando Pedro fala aqui, vigiai, nós pensamos que é algo muito superficial. Mas ficar vigiante é ficar cuidando, velando, para não cair nas astutas ciladas do inimigo. Para não ser enganado pelo diabo, deixando com que ele coloque coisas nos nossos corações. E o diabo,
ele arma essas ciladas, e a palavra diz que são astutas ciladas. E nós poderíamos falar muito tempo só sobre esse verso que diz, tendo o diabo já colocado no coração de Judas Iscariotes. Porque o diabo, irmãos, ele arma confusões, contendas entre o casal, entre a família, só colocando uma coisa no coração da mulher ou uma coisa no coração do homem. Você quer ver um casamento se acabar? É quando o diabo coloca um ciúme, como a gente diz, besta, no coração do marido ou da mulher. Aí o casamento se acaba, irmão. Com apenas uma coisinha que o diabo coloca no nosso coração, as coisas se vão. Então o nosso casamento deixa de ser uma bênção e começa a ser uma maldição. Porque uma mulher ciumenta não é fácil. Mas um homem ciumento é pior ainda. Né? Vocês pensavam que eu ia só falar das mulheres, né? Mas um homem ciumento, irmão... Porque a mulher ainda ela consegue, né, esconder um pouco, o homem não. O homem, quando ele é ciumento, ele faz questão de nem esconder. Então são coisas que o diabo coloca no nosso coração para tirar a nossa paz, para tirar a nossa vida com Deus, e essas coisas vão crescendo no nosso coração. Quando nós vemos, nós estamos num buraco, e o próprio Satanás vem e não deixa nós nos levantarmos de novo para ficar de pé diante do Senhor, diante dos irmãos. Então enfraquecemos com os irmãos. Então já começamos a servir mal os irmãos, porque algo está no nosso coração. E quem botou essa coisinha no nosso coração foi o diabo. Amém? Eu queria continuar com os irmãos, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses 3 pontos. Eu queria ler com os irmãos lá a tentação do Senhor Jesus, que está lá no capítulo 4 de Mateus. Vamos para lá. Capítulo 4 de Mateus diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui, nós vamos ver de algumas maneiras que o diabo tentou o Senhor, e como ele nos tenta também dessas maneiras. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordena a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Existem 3 pontos que o diabo tentou o Senhor, mas um ponto aqui, em foco, irmãos, é um ponto que realmente nos nossos dias atuais, o diabo tem enganado muitos irmãos que servem a Deus. Porque o diabo tem nos feito interpretar a Bíblia erroneamente. Era isso que ele queria fazer com o Senhor Jesus. Ele não veio primeiramente ao Senhor com coisas luxuosas, mas ele veio ao Senhor com a palavra de Deus. E aqui você vê o diabo usando a palavra de Deus. Não é verdade? E o diabo continua assim, irmãos. Ele continua nos nossos tempos usando a palavra de Deus como ele bem entende para o seu bel proveito. E não é de se admirar que muitos irmãos têm caído neste erro e têm se deixado levar por interpretações da palavra de Deus que levam os irmãos a um enfraquecimento espiritual, a um ponto dos irmãos ficarem doentes, fracos, doentes, e muitos ter partido com o Senhor, porque entraram em heresias destruidoras, introduzidas pelo diabo na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos o exemplo, que a primeira coisa que o diabo quis fazer com o Senhor, num contexto geral de todas as tentações que ele teve para o nosso Senhor Jesus, ele tentou enganar o Senhor Jesus com a palavra de Deus. Porque, glória a Deus, nós somos salvos em Cristo Jesus, o Senhor nos tirou do império das trevas, e agora nós somos filhos de Deus. E o diabo não pode fazer mais nada contra isso, mas o diabo pode nos enganar. Ele pode montar ciladas para nós. E nós podemos estar caindo nessas ciladas por não interpretar bem a palavra de Deus. Por não ter uma exegese qualificada pelo Espírito Santo de Deus. Por pegar pedaços da palavra de Deus isolados e interpretar conforme nós mesmos queremos. Isso não é uma coisa que começou agora, irmãos. Isso começou no coração do diabo há muito tempo atrás. O diabo foi o primeiro a torcer a palavra de Deus. Por isso, tantos ataques teológicos. Por isso, hoje que nós vivemos nos últimos tempos, tantos ataques à doutrina de Cristo. E nós vemos essas pessoas que atacam a doutrina de Cristo caindo e não conseguindo se firmar na fé, porque caem na artimanha do diabo de torcer a palavra de Deus, para que os irmãos não possam crescer na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus. Então essa, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, é uma das maiores ciladas do diabo. Porque nós não estamos vigiando, irmãos. Nós não estamos sóbrios, vigilantes. Então o diabo, nosso adversário, ele tem conseguido nos atacar, ele tem conseguido armar ciladas. Vocês vão ver que esse princípio da cilada do diabo, ele vai decorrer todas as outras tentações do Senhor Jesus, ele vai usar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o segundo ponto da tentação é que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou até mesmo fome, ou necessidades,
como o Senhor aqui estava com fome depois de jejuar 40 dias, então o tentador se aproximou. Quando nós estamos passando por provações, dificuldades, o tentador se aproxima de nós, irmãos. Não é verdade? E mais uma vez, quando nós estamos passando por essas dificuldades, ele se aproxima de nós e o que ele diz para nós? O que ele falou para o Senhor Jesus? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E é exatamente isso que ele faz conosco, irmãos. Quando nós estamos passando por alguma provação, dificuldade, o diabo vem no nosso ouvido e diz: mas tu não é filho de Deus? A palavra não diz isso sobre passar dificuldade. É certo tu passar privações, é certo tu passar dificuldades. A palavra não diz tudo posso naquele que me fortalece. O diabo vem diante das nossas dificuldades, do nosso detrimento, e vem nos tentar, e nós que somos irmãos, ele usa a palavra de Deus. Eu não aceito isso. Por que eu estou passando isso? A palavra diz: se creres, comerás o melhor dessa terra. Eu estou comendo arroz com feijão ainda. O feijão tem que ter muita água para dar para um dia, dois, Senhor. Eu sou filho do Deus. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Esse é o diabo, irmão. Porque nós não podemos tentar o nosso Senhor. O Senhor respondeu ao diabo assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vencemos o diabo com a palavra de Deus. É interessante, né, irmãos? A gente pensa que o diabo vem para os crentes, para os irmãos, só com aquelas tentações mais pesadas, né? Mas ele nos tenta, irmãos, diariamente. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Como um vigia na cidade. Opa, esse pensamento que está vindo no meu coração aqui, esse sentimento pode ser algo posto pelo diabo. Você já viu algum irmão que tem algum pensamento posto pelo diabo? Ele fica cego, irmão. É igual um boi bravo. Você já viu um boi bravo? Ele vem correndo assim, ó. Se tiver um desfiladeiro, ele vai cair. E nada do que você possa fazer, ele vai deixar de cair. Ele vem correndo numa linha reta e você pode... Não tem. Ele vai correndo naquele desfiladeiro e ele vai se matar. E nada do que você possa fazer vai tirar isso da cabeça do boi. Assim somos nós, quando o diabo coloca algo no nosso coração. Você olha pela vida de Judas Iscariotes. Você pode pensar: poxa, Judas de todos os 12, ele era o mais nobre. Ele era o mais instruído de todos os outros 11. Ele era tão instruído que dentre os 12, eles escolheram ele para ser o tesoureiro. Ele era o único que não tinha nascido na Galileia. Dentre os 12 discípulos, Judas Iscariotes, ele era o nobre, estudado, inteligente. E ele foi igual um boi bravo. Depois do diabo ter colocado algo no coração de Judas Iscariotes, não adiantava mais, irmão. Ele correu. Ele viu o Senhor como Deus. Ele viu o Senhor ressuscitar a mortos e não adiantou. Ele viu o Senhor, como diz na sua palavra, que se fosse para escrever todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez, não cabia num livro. E Judas Iscariotes estava com o Senhor junto em todos esses momentos. Mas, irmão, depois que o diabo coloca algo no nosso coração,
Nós temos que ter muita maturidade de Deus, e muita oração, e muita vigilância, para que Deus possa tirar isso do nosso coração. Porque senão, irmãos, nós vamos correr igual um boi bravo para o precipício. Isso é muito sério. E esses pensamentos nos trazem até uma certeza, né? Certamente, se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar. Não, irmão. O Senhor não vai te abençoar. Existem coisas que o Senhor não mandou nós fazer. São coisas que o diabo coloca no nosso coração. E essas coisas são para a nossa perdição. E muitas vezes nós tentamos o Senhor ainda. Como o diabo vai fazer com o Senhor Jesus aqui novamente, que é o segundo exemplo. Fazemos coisas sem consultar o Senhor e ainda dizemos, se eu fazer isso, ou se eu fazer aquilo, certamente o Senhor vai me abençoar. Não consultamos o Senhor Jesus, não consultamos ninguém, e colocamos essas coisas nas nossas mentes. E ainda dizemos, certamente o Senhor vai me abençoar. E verdadeiramente isto é tentar o nosso Senhor. Então o diabo levou, capítulo 4, verso 5. Levou e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, eles vão te guardar. Realmente está escrito, não é, irmãos? Mas o Senhor respondeu a ele assim, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não é verdade? Também está escrito. Como o diabo é sorrateiro, irmãos, com a palavra do Senhor. Como o diabo tem nos enganado, tem nos levado a lugares onde o Senhor não está nos mandando ir. Como o diabo tem colocado coisas no nosso coração, coisa contra irmãos ou contra outras pessoas, contra marido e mulher. E ainda nós dizemos no nosso coração, certamente, se eu ir lá, ou se eu fazer isso, o Senhor vai me abençoar. E isso é uma mentira do diabo. Isso é uma coisa que o diabo coloca no coração dos irmãos. E não pense que o diabo não mexe com o nosso coração, porque ele mexe muito com o nosso coração, irmão. Não pense que o diabo não tem se aproximado de nós, porque ele tem. Ainda que, como o salmista diz, o anjo do Senhor acampa ao redor. Mas o diabo tem se aproximado de nós e tem colocado marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Isso é o diabo. E às vezes ele coloca esse sentimento nos nossos corações, irmãos, que nós precisamos ter um arrependimento genuíno, deixar que a palavra do Senhor lave os nossos pés, lave as nossas roupas, nos purifique, para que nós não sejamos como um burro chucro ou como um boi bravo, correndo para um desfiladeiro. É só um milagre, irmãos. Mas o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que pode fazer as coisas nos nossos corações, que consegue tirar esse coração de pedra, que é um coração, quando ele é atingido pelo diabo, e colocar um coração de carne. Um coração de amor pela esposa, pelos filhos, um coração compassivo, um coração com todo aquele fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 20. Amém? Continuando, o terceiro exemplo
Nós temos um desejo de conquistar, adquirir as coisas do mundo, né? E com isso, irmãos, quando o diabo nos pega com esse ponto, quando ele joga essa cilada na nossa mente e no nosso coração, de precisarmos ganhar, precisarmos comprar, precisarmos fazer, eu preciso crescer. O que é crescer para você, irmão? É ter uma boa casa, um bom carro, que daqui 30 anos, 40, 50, quando você morrer, não vai existir mais. O tempo vai ter passado como um piscar de olhos. E quando você vê, você gastou todo o seu tempo com algumas coisas que não vão te acrescentar nenhum dia, nem tirar um dia. E quando você estiver diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, nós vamos ser envergonhados, porque o diabo colocou no nosso coração um desejo de conquistar as coisas desse mundo. E a palavra diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Então vamos ver essa terceira tentação do nosso Senhor Jesus. Levou ainda o diabo, capítulo 4, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: e diabo, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Como nós estamos diante do diabo? Prostrados vigiando ou dobrado e adorando ele? O que você está procurando para a sua vida? Você está procurando uma vida regalada? A palavra diz: aquele que ganhar a sua alma, perderá. Mas aquele que perder a sua alma por amor de mim, achará. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Como que nós estamos diante do diabo, irmãos? Somos filhos de Deus, ajoelhados, adorando Satanás? Porque é muito duro para mim e para você, mas quando nós colocamos o nosso trabalho na frente do Senhor, nós estamos adorando o diabo. Quando nós colocamos o nosso dinheiro na frente do Senhor, nós estamos dobrado adorando Satanás. Tudo que nós colocamos na frente do Senhor é o diabo que está nos apresentando todo o mundo e toda a sua glória e toda a sua riqueza. E muitas vezes os filhos de Deus estão adorando o diabo e virando as costas para o Senhor. Porque a palavra diz que não podemos servir a Mamon e a Deus. Então o diabo se apresenta com mais esse tipo de tentação. Ele levou o Senhor num monte muito alto. Porque quanto mais profundo nós somos, a tentação é mais forte. Porque o Senhor ele levou num monte muito alto e mostrou todos os reinos de todo mundo. E para nós, às vezes, ele mostra só um carro. Não é? Ou só uma casa. Ou só alguma coisa. E nós nos prostramos e adoramos ele e viramos as costas para o Senhor Jesus. Por isso precisamos vigiar, irmãos. Se nós não vigiarmos e orarmos, o diabo ele é sorrateiro, ele é diligente, ele arma ciladas para nós e ele mantém o povo de Deus escravizado pela sua obra. Por quê? Porque o povo do Senhor não é instruído na palavra. Porque o primeiro princípio que o diabo atinge é distorções teológicas. O diabo ele é sorrateiro, irmãos. Ele vai lá no princípio e distorce aqui. Quando distorceu aqui, o resto tudo vem distorcido.
E não adianta nós vivermos uma vida de enganar a si mesmo, porque se nós quiséssemos enganar a nós mesmos, nós ia estar em alguma denominação por aí, fazendo um louvorzão, gritando, berrando, mexendo com o coração dos irmãos, fazendo os irmãos chorar, fazendo os irmãos dar dinheiro, para que nós pudéssemos levar uma vida regalada. Não, irmãos, nós não estamos aqui para isso. Você está aqui por um motivo. Se você não estivesse aqui para escutar a verdade, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas se você veio aqui, felizmente, aqui, com todas as nossas debilidades, nós tentamos pregar a palavra do Senhor Jesus da maneira que ela é. Não de uma maneira distorcida como o diabo prega, mas da maneira real que é a palavra de Deus. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos e adoramos Satanás, nós viramos as costas para o nosso Senhor Jesus. E a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está disposto a nos ajudar. O Senhor está disposto, irmão, desculpa a expressão e o exemplo, a acordar esse boi bravo que está correndo para um desfiladeiro para se suicidar. E eu não estou dizendo que esse boi bravo é você, esse boi bravo pode ser eu. É apenas um exemplo. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para renovar a nossa mente, para que nós possamos enxergar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, e não a nossa vontade, a vontade que o diabo tem colocado no nosso coração. Amém? Então, por isso, nós temos alguns pontos que, se nós vermos, nós conseguimos vencer o diabo. Primeiro ponto, na questão da palavra, nós podemos ler lá 2 Timóteo 2,15, que diz... O que diz lá, irmãos? É bem conhecido. Exatamente. Manejar bem a palavra da verdade. Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir vencer todos os ataques e armadilhas do diabo. Se nós não manejarmos bem a palavra da verdade, nós não vamos conseguir vencer esses ataques malignos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Tomando esse gancho, ou esse parênteses, eu queria convidar você e a mim também, a sexta-feira, poder estar crescendo com os irmãos aqui na reunião de estudo da palavra. Porque você precisa dar um tempo para o Senhor, irmãos. O Senhor é aquele que edifica a sua igreja. E Ele quer nos edificar, mas para isso nós precisamos aprender dele. E se nós não aprendermos do Senhor, nós podemos ter muitos pontos teológicos errados, porque nós não estamos em comunhão com os irmãos. E talvez também eu, ou o irmão que fala aqui, tenha um ponto errado e os irmãos podem ajudar, porque nós crescemos juntos na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus. Por isso nós precisamos dar um tempo para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. E esse tempo, irmãos, nós não adquirimos sozinhos. O Senhor, quando Ele ficou 40 dias falando dele mesmo, isso está lá no capítulo 24, 40 de Lucas, Ele ficou 40 dias instruindo os irmãos, falando o que dele se dizia na lei, nos profetas e nos salmos. O Senhor ficou instruindo tudo que era do Antigo Testamento
Ele ficou mostrando 40 dias, irmãos. Um estudo teológico muito aprofundado, né? E ele ficou ensinando os irmãos 40 dias. Imagine, irmãos, quanto tempo o Senhor dedicou àqueles irmãos para ensinar a sua palavra. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor para aprender a sua palavra. Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos endireita o nosso caminho, né? Porque senão nós corremos para cada caminho, irmãos. Senão nós corremos que nem esse boi para um precipício. Pode ver. Depois que o diabo coloca um sentimento no nosso coração, nós somos como esse boi correndo para um precipício. Então nada do que alguém ou algum irmão fale vai mudar essa minha maneira de pensar. Se é o diabo, irmão. Ele já colocou algo no seu coração. Que o Espírito Santo possa mudar os nossos corações. Porque Ele é aquele que faz esse milagre em nós. E muitas vezes o Senhor tem nos avisado. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Os irmãos que têm vindo todos os domingos, vocês têm visto como o Senhor tem falado conosco, domingo após domingo, como o Senhor tem ministrado aos nossos corações, como o Senhor tem endireitado os nossos caminhos, como o Senhor tem se mostrado grande perante nós, como o Senhor tem mostrado a sua grandeza, a sua justiça, o seu amor, o seu trabalhar. Mas realmente, irmãos, diante dessa situação que temos passado no mundo, nós precisamos de um milagre do Espírito Santo para mudar o nosso coração. Porque se o Senhor não mudar o nosso coração, nós estamos correndo muito perigo. Quando nós vemos que o Senhor passou fome, e o diabo veio ao Senhor e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E esse exemplo nós temos o capítulo 4 de Filipenses, verso 12 e 13. Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, quando o Senhor é o centro da sua vida, quando ele vive a vida de Deus, lembra que eu falei lá no começo da reunião, na palavra? Nós conseguimos viver todos a mesma vida quando vivemos a vida de Cristo. Se nós não vivemos a vida de Cristo, cada um vive a sua vida, e é cada um por si. Mas quando nós vivemos a vida de Cristo, então realmente nós lembramos da tentação lá de trás que aconteceu, que nós estamos lendo, e o Senhor fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Porque quando nós estamos vivendo a vida de Cristo, nós estamos vivendo numa vida, num plano tão mais alto, como diz aquele livro, que se nós passarmos fome, escassez, ou se tivermos em fartura, isso não nos interessa. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se nós passamos necessidade, nós estamos felizes. Porque nós enxergamos o nosso Deus, o nosso Cristo. Se passamos fartura, também estamos felizes. Porque nós enxergamos o nosso Cristo. Então, todas as coisas nós podemos. Porque é o Senhor que nos fortalece. E a nossa alegria, a nossa tristeza não deriva
do que temos ou do que não temos, se estamos passando necessidade ou não. A nossa alegria é Cristo. A nossa vida é Cristo. Então, por isso que Paulo disse, posso todas as coisas, ou tudo posso, naquele que me fortalece. Esse é o contexto do versículo. Paulo tinha passado fome. Irmão, Paulo tinha passado fome, segundo ele mesmo, segundo o seu próprio testamento, ele fala que passou fome. Feliz. Ele aproveitava bem todas as oportunidades. Você lembra quando ele estava preso em Roma? O que aconteceu quando Paulo esteve preso em Roma? A igreja em Roma nasceu com a prisão de Paulo. Ele começou a pregar para os presos e para os soldados, e alguns daqueles se converteram. Então a igreja do Senhor nasceu em Roma com a prisão de Paulo. Porque Paulo sabia que tudo que ele vivia e todas as coisas que ele passava era a vontade de Deus naquela hora para ele. Por isso, às vezes, a gente não entende quando passamos dificuldades, quando passamos algum aperto, a gente já quer escorregar para o outro lado. Quando passamos alguma coisa, nós já queremos, somos igual o leão da montanha daquele desenho, né? Saída pela esquerda. Sempre temos uma saída, né? A nossa saída é Cristo, irmãos. Se Ele não ser o centro da nossa vida, nós vamos andar igual meninos agitados, sem paradeiro. Se passarmos uma fomezinha, então ninguém aqui passa fome, né, irmãos? Porque se um dia nós passarmos fome, muita gente se ajoelharia, Senhor, eu não mereço isso. Manda, Senhor, ordena que o anjo do céu desça com pão para me alimentar. A tua palavra diz que o povo passou fome. E o Senhor mandou as codornizes, Senhor. Carne, preciso comer carne. Eu preciso comer uma alcatra, um filé duplo, Senhor. Estou só no pão, no salsicha. Manda, Senhor, as codornizes do céu. E já fala em língua e dá aquele alvoroço. Né? Tadinho do irmão. Não sabe passar pela fome. Isso são estágios, irmãos, da nossa vida. Depois nós vamos concluir a palavra, vocês vão ver que são estágios que nós, irmãos, precisamos passar para que sejamos salvos na nossa alma. O terceiro ponto, o diabo levou o Senhor lá no monte. Juarez, está vendo esses reinos? Está vendo esse carro novo, essa casa? Juarez? Talvez se tu trabalhar um pouquinho mais, deixar o Senhor, deixar os irmãos, tu vai ganhar isso aí. Talvez se tu deixar desse teu serviço e partir para outro serviço, e partir para outra coisa, talvez, né? E lá vai o Juca. Deixa o seu serviço e já vai trabalhar com outra coisa. O irmão não tem aquele firmamento do Espírito. É um irmão que não é sossegado. Não estou falando do irmão, só usando como exemplo, porque ele falou esse aleluia tão bonito, né? Usando ele como exemplo. Então, irmãos, precisamos ser firmes e constantes. Mas o diabo também nos leva muitas vezes nesses lugares altos. Já pensou, irmão Wilson, se o irmão deixasse de servir o irmão lá, e em vez de servir, o irmão virasse o dono da empresa, que coisa maravilhosa. Não seria, né? Nós precisamos estar contentes, irmãos, porque o melhor nós já temos. Lembra daquela pessoa que achou um tesouro e deixou todas as coisas de lado e foi lá pegar aquele tesouro? Esses somos nós, que achamos o Senhor Jesus. Nós já temos o melhor. Nós não precisamos estar correndo atrás das outras coisas. Por isso, lá em Mateus capítulo 16,
Texto bem conhecido, mas eu preciso ler com os irmãos, porque eu creio no poder da palavra. Pois que proveito haverá ao homem se ganhar o mundo, verso 26, capítulo 16, verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Mateus, verso 6 também. Capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então aqui está alguns tipos de tentações e ciladas que o diabo nos mostra, ou nos faz cair nas suas ciladas. E realmente, irmãos, quando o diabo coloca algo nos nossos corações, voltando lá ao assunto de Judas, é muito difícil nós mesmos conseguir tirar. Se nós olharmos para Judas Iscariotes, o espírito que pairou sobre Judas Iscariotes era um espírito de engano, o espírito do próprio diabo. Era um espírito de dúvida, de pessimismo, de ganância e de orgulho. Um espírito de pessimismo é aquele espírito que a gente pensa, não vai dar certo, eu já vi esse filme. Já vi os irmãos reunir assim, não vai dar certo. Está vendo como as reuniões estão ficando fracas? Esse é o espírito que pairou sobre Judas Iscariotes, o próprio diabo, Satanás. Coloca essas coisas no nosso coração. Espírito de dúvida, mas será? Tem irmãos que passam pela dúvida, até mesmo dúvida de que Deus existe. Isso é o diabo também, irmãos. Isso acontece. Quer ver, quando nós somos novos na fé, isso acontece muito. Não pense que é só com você que acontece isso. Mas isso é o espírito do diabo. Ele não está em nós, mas ele está por perto de nós. Ele está jogando as suas ciladas, os seus enganos na nossa mente. E às vezes nós duvidamos até da existência de Deus, somos pessimistas, somos tão orgulhosos que não conseguimos acolher um conselho. Porque verdadeiramente, como lemos lá, depois que o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes, não teve mais o que fazer. Depois que o diabo coloca algumas coisas nos nossos corações, só um milagre do Espírito Santo e um mover do seu Espírito e muita oração e unidade para nós vencermos o diabo. Não menospreze o diabo, irmãos. Não menospreze os ataques malignos. Não menospreze as ciladas do diabo. Amém? Vamos nos levantar, irmãos, fazer uma oração. Antes de orar, eu quero ler o último verso que eu queria ler com os irmãos, para diante desse verso nós orarmos. Desses versos, que são mais de um.
Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, nós queremos nos submeter à Tua palavra, Senhor. Te pedir que o Senhor nos guie, Senhor, diante de toda essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, Pai, para que nós possamos endireitar o nosso caminho, Senhor. Se porventura, de algum modo, Senhor, o diabo tem nos enganado, o diabo tem colocado coisas nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa fazer esse milagre, que é o milagre da Tua palavra, de lavar os nossos pés, de endireitar os nossos caminhos, Senhor. Ó Senhor, nós nos submetemos, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Queremos nos humilhar como meninos recém-nascidos, Senhor, desejando, Senhor, ardentemente, Senhor, com ardência no coração esse puro leite não falsificado, Senhor. Não queremos uma doutrina falsificada, Senhor. Não queremos uma teologia falsificada, Senhor. Não queremos erros teológicos, Senhor, nos levando à imundície, à carnalidade, Senhor. Não nos levando a ser homens espirituais, Senhor. Te pedimos pela Tua misericórdia, Senhor, endireita o nosso caminho, Senhor. Tira esses fardos, Senhor, tira esses pensamentos contrários, Senhor. Tira esse dardo que o diabo colocou nos nossos corações, Senhor. Esses pensamentos contrários, Senhor. Pensamentos de marido contra esposa, Senhor, esposa contra marido, Senhor. Pensamentos que o diabo tem colocado no nosso coração, Senhor, que nos faz afastar dos irmãos, contra Cristo, Senhor, contra a Sua palavra, Senhor. Tira, Senhor, isso do nosso meio pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós expulsamos esses demônios, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que não deixe os irmãos crescer na graça, crescer no conhecimento, Senhor. Mas que mantenha os irmãos fadados a um engano, Senhor. A um desejo do seu coração que foi colocado pelo diabo, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe os irmãos. Que essas fortalezas nas nossas mentes possam ser destruídas, Senhor. E o Teu Espírito Santo possa estar nos acrescentando de dia em dia, fé em fé, glória em glória, para que possamos crescer juntos, Senhor. Crescer na verdade, Senhor. Porque nós escutamos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Senhor. Verdadeiramente queremos ser libertados pela Tua palavra, Senhor. Para não sermos mais enganados pelo diabo, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor. Faz-nos, Senhor, nos arrepender de toda a imundícia, Senhor. Ó, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos faz crescer, Senhor. Nos dá amor pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que o trunfo do diabo é estar torcendo a Tua palavra, Senhor. Nos dá amor pela Tua palavra, Senhor. Nos libera, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos estar estudando a Tua palavra com os irmãos, Senhor. Para que nós possamos estar guardando a reunião de domingo, a reunião de terça, a reunião de sexta, Senhor. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. E pararmos de dar desculpas esfarrapadas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescer, Senhor. Porque nós dependemos só de Ti, Senhor. Ó, Senhor, Te agradeço por todos esses irmãos e por tudo que o Senhor tem feito por nós nesses dias, Pai. Nós temos visto como o Senhor tem falado conosco, Senhor. Como o Senhor tem abrido os nossos olhos, Senhor. Como o Senhor tem trabalhado no nosso meio, Senhor. E nesse trabalho nós vemos como o Senhor nos ama, Senhor. Como o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor.
Nos perdoa, Senhor, todo pecado e iniquidade, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando com essa palavra nos nossos corações, Senhor, durante essa semana. Que nós possamos estar enxergando os pontos que temos errado, Senhor, para que possamos nos arrepender, ver onde caímos e nos acertarmos com o Senhor. Por isso, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Comunhão.